Bem-vindo ao Tela para 2. Neste vídeo, vamos explicar Shark Lake. Shark Lake conta a história de um perigoso ataque de tubarão que domina um lago. Quando a vida dos moradores da cidade é ameaçada, será que um herói surgirá para salvá-los do ataque do tubarão? Vamos descobrir em Shark Lake. Shark Lake começa mostrando dois policiais chamados Meredith e Lewis, que recebem a missão de prender Clint. Clint se tornou suspeito em um caso de contrabando de vários tipos de animais raros. Meredith e Lewis invadem a residência de Clint naquela noite, mas encontram apenas sua filha, Carly. Enquanto isso, Clint tenta escapar pela porta dos fundos e foge em seu carro. Meredith e Lewis imediatamente correm atrás de Clint. Após uma longa perseguição, Meredith bate no carro de Clint, fazendo com que ele caia no lago. A polícia finalmente consegue cercar Clint, e ele se entrega sem resistência. Depois disso, Clint é condenado a 5 anos de prisão. Após a prisão de Clint, a polícia leva Carly para a delegacia, pois ela não tinha mais ninguém da família depois que seu pai foi preso. A mãe de Carly havia morrido, e Clint não tinha parentes que pudessem cuidar dela. Por isso, Lewis sugere que Carly seja levada para um orfanato. Mas Meredith sente pena dela e decide cuidar da criança. Já fazia 5 anos que Meredith cuidava de Carly. A menina cresceu e se tornou uma linda garotinha, e Meredith parecia amar Carly como se fosse sua própria filha. Mas Meredith descobre que Clint logo sairia da prisão. Ela então fica preocupada, porque Carly voltaria a viver com o pai. Meredith expressa sua preocupação a Lewis. Mas Lewis diz que Clint é o pai biológico de Carly e o responsável legal por ela. Enquanto isso, um casal caminhava pela floresta ao redor do lago. A esposa diz que queria pegar o celular que havia deixado no carro e pede para o marido ir primeiro até o lago. Mas pouco depois, ela ouve os gritos do marido. Ela corre de volta ao lago para verificar o estado do marido. Ao chegar ao lago, ela vê o corpo do marido boiando de bruços na água. Ela imediatamente entra no lago e segura o corpo dele. Mas, para seu choque, o marido havia morrido com um dos braços arrancados. Ela imediatamente contata a polícia local. Meredith e Lewis chegam ao lago e iniciam a investigação sobre o relato da mulher. Os dois concluem que a morte do homem foi causada por ataques de urso selvagem, algo bastante comum na região. Porém, Meredith não tem certeza, já que o corpo foi encontrado no lago. A notícia da morte do homem atacado por uma fera ao redor do lago rapidamente se espalha pela pequena cidade. As autoridades então pedem aos moradores que tenham mais cuidado. Pouco tempo depois do incidente, Clint finalmente é libertado da prisão. Ele retorna para sua casa, que ficava perto do lago. O retorno de Clint parece já ser esperado por seus antigos colegas. Ao chegar em casa, 2 homens já estavam lá e imediatamente explicam o motivo da visita. Os 2 homens eram amigos de Clint, que frequentemente o ajudavam no contrabando de animais raros. Eles pedem para Clint voltar ao esquema de contrabando. Mas Clint recusa o pedido, dizendo que se arrependeu e prometeu não cometer o mesmo erro novamente. Os homens ficam irritados com a recusa e tentam ameaçá-lo. Mas Clint os derrota facilmente, e os 2 acabam indo embora. Enquanto isso, Meredith leva Carly para almoçar em um restaurante. Lá, ela conhece um homem chamado Peter, que dá sua opinião sobre o ataque da criatura que matou o homem no lago. Peter acredita que a morte não foi causada por um urso, principalmente pelas marcas de mordida e ferimentos. Meredith diz que a polícia ainda está investigando o caso. Naquela noite, um casal de jovens é visto namorando à beira do lago. Eles decidem nadar no lago iluminado pela lua. Mas quando o rapaz entra na água, ele é imediatamente atacado por uma criatura misteriosa escondida sob a superfície. Em instantes, a água ao redor fica vermelha por causa do sangue dele. Na manhã seguinte, Peter vai até Meredith na delegacia carregando uma caixa grande. Meredith diz a Peter que a polícia concluiu que o homem morreu em um ataque de urso selvagem. Mas Peter insiste que um urso não atacou o homem. Ele então abre a caixa que carregava e mostra a mão da vítima. Peter diz a Meredith que a marca da mordida na mão do homem não pertence a um urso, mas a um tubarão, e afirma ter certeza disso. Depois de conseguir provas claras de que o ataque que matou o homem foi causado por um tubarão, Meredith e Peter correm até o lago para avisar as pessoas que trabalhavam por ali sobre o perigo. Ela imediatamente manda todos saírem da água.
As autoridades anunciam então que o lago será temporariamente fechado devido aos indícios de um feroz ataque de tubarão e pedem que os moradores fiquem longe do local. De volta à delegacia, Lewis pergunta a Peter sobre a possibilidade de existirem tubarões em lagos de água doce, já que normalmente eles vivem apenas no mar. Peter explica que o tubarão poderia ser um tubarão-touro, conhecido por conseguir viver tanto em água salgada quanto em água doce. Meredith então argumenta que alguém colocou o tubarão no lago de propósito. Enquanto isso, Clint acabava de sair do banho quando seus antigos parceiros aparecem novamente em sua casa. Mas desta vez, os homens trazem o chefe deles, Don, que costumava comandar os trabalhos de contrabando de animais raros. Don explica a Clint sobre a existência do tubarão-touro no lago. Aparentemente, havia um tubarão-touro no carro de Clint quando ele caiu no lago 5 anos antes. O animal escapou da jaula e passou a viver no lago. Don então dá duas opções para Clint: capturar o tubarão-touro e entregá-lo a ele ou Carly seria sequestrada e machucada. Claro que Clint não permitiria que machucassem sua filha e concorda em capturar novamente o tubarão-touro. Don também fornece um barco para Clint usar na caçada. Enquanto isso, Lewis traz um famoso caçador de tubarões chamado Garrett, que costuma capturar tubarões para programas de televisão. Garrett planeja capturar o tubarão-touro vivo e exibi-lo em um evento. Após conseguir autorização da polícia local para capturar o tubarão, Garrett segue para o lago acompanhado de Lewis e de um cinegrafista. Ele está pronto para documentar a captura do tubarão. Ele mergulha imediatamente no lago junto com o cinegrafista. Mas Garrett e o cinegrafista acabam sofrendo o mesmo destino trágico do homem morto anteriormente pelo ataque do tubarão-touro. Garrett entrou no lago sem o preparo adequado e não sabia que havia mais de um tubarão-touro circulando pelo lago. Lewis, que testemunha o ataque, só consegue atirar no peixe feroz de dentro do barco. Mas Garrett e o cinegrafista já haviam morrido. Enquanto isso, Meredith, preocupada com Carly, decide ir até a casa de Clint para verificar a situação. Mas a casa parece abandonada, e ela não consegue encontrá-lo. Após explorar os cômodos, Meredith encontra uma foto de um tubarão e um objeto estranho que nunca havia visto antes. Ela corre de volta para a delegacia para investigar o que encontrou. Descobre-se que o objeto era uma bala de choque usada por caçadores para capturar presas. Meredith começa a suspeitar que Clint esteja envolvido na aparição do tubarão-touro no lago. Meredith então procura Peter para saber mais sobre o tubarão-touro. Ela mostra a ele a foto encontrada na casa de Clint. Segundo Peter, o tubarão da foto parecia grávido, pois sua barriga estava inchada. Isso significa que eles enfrentariam problemas ainda maiores, porque os tubarões-touro no lago poderiam aumentar em número. Além disso, seria ainda mais difícil capturá-los, já que são animais raros protegidos. Meredith e Peter imediatamente contam tudo a Lewis. Lewis então comenta sobre o incidente envolvendo Garrett e o cinegrafista. Enquanto isso, Carly entra escondida no quarto de Meredith procurando o endereço da casa de seu pai. Sentindo muita saudade do pai após 5 anos separados, Carly decide visitá-lo de qualquer maneira. Depois de encontrar o endereço, ela vai até lá de bicicleta. Por outro lado, a mãe de Meredith passeava com seu cachorro perto do lago. De repente, ela perde o controle da coleira, e o cachorro corre em direção à água. Ela imediatamente corre atrás do animal. Meredith retorna para casa acompanhada de Peter. A relação entre os dois parece estar ficando mais próxima depois da investigação sobre os ataques dos tubarões no lago. Meredith percebe que não há ninguém em casa. Quando entra em seu quarto, ela se surpreende ao notar que algumas de suas coisas pareciam ter sido mexidas. Ao olhar pela janela, ela fica chocada ao ver sua mãe nadando no lago. Meredith pega sua arma e corre rapidamente até o local. Peter também vai ajudá-la. Felizmente, Meredith consegue matar um tubarão-touro que estava prestes a atacar sua mãe. Mas Meredith não consegue ficar aliviada por muito tempo, porque sua mãe grita de dentro da casa dizendo que Carly desapareceu. Meredith acredita que Clint sequestrou Carly. Meredith e Peter então correm para a casa de Clint. No caminho, ela também pede ajuda aos outros policiais. Chegando primeiro à casa de Clint, Carly passa de cômodo procurando o pai. Mas a casa estava escura e silenciosa. Carly não encontra Clint em lugar algum. Ela então vai até o barco de Clint, que estava atracado no cais, e decide se esconder ali até que ele volte.
Clint, que acabava de chegar em casa, vai direto ao barco para capturar o tubarão-touro, conforme Dom havia ordenado. Mas ele é surpreendido por um policial apontando uma arma para ele e acusando-o de sequestrar Carly. Ao ouvir isso, Clint acredita que Dom tenha sequestrado sua filha. Mas então Carly sai de seu esconderijo no barco. O policial estava prestes a prender Clint por acreditar que ele realmente havia sequestrado Carly. Clint não queria ser preso novamente e empurra o policial no lago antes de fugir com o barco. Clint demonstra sentir muita falta da filha. Carly também parece feliz por finalmente reencontrar o pai. Enquanto isso, Meredith e Peter chegam à casa de Clint e o veem fugindo com Carly. Muito preocupada com a garota, Meredith corre até o cais e entra em outro barco junto com Peter para persegui-los. Mas ao chegarem ao meio do lago, com pouca iluminação por causa da noite, o barco... Meredith então pega emprestado o telefone de uma mulher que fazia corrida ao redor do lago. Enquanto aguardavam ajuda, Meredith pede desculpas a Clint por tê-lo julgado mal. Ela acreditava que Clint fosse uma pessoa ruim por causa de seu passado criminoso. Mas ela percebe que Clint é bondoso e ama muito Carly, tanto que a menina saiu da casa de Meredith apenas para reencontrar o pai. Clint parece compreender o julgamento de Meredith, pois já estava acostumado com as pessoas o enxergando como alguém ruim. Pouco tempo depois, Lewis chega acompanhado de policiais e paramédicos. Meredith relata tudo o que aconteceu e afirma que Clint salvou ela e Carly. Lewis então pede para Clint acompanhá-lo até a delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido. Meredith vai até Carly e tranquiliza a garota, dizendo que seu pai não iria para a prisão e que ela o veria novamente em breve. O filme termina.